E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja, a 10ª aula. E na aula de hoje a gente vai estudar então sobre o século que marca a cristandade medieval. Quando a gente pensa aquele ideal de cristandade que povoa o nosso imaginário, é nisso que a gente está pensando, no século XIII, quando a gente pensa nos cavaleiros, nas donzelas, é o século XIII. E, para falar sobre ele, a gente vai falar, na verdade, sobre três grandes santos, três dos maiores santos da história da Igreja, que viveram todos nesse mesmo século. São eles São Francisco de Assis, Santo Tomás de Aquino e São Luís IX. Antes, porém, deixa o like, te inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, comenta aí embaixo, viva Cristo Rei, viva a Santa Igreja Católica, viva Nossa Senhora, e envia esse vídeo para quem tu acha que vai curtir assistir ele ou que precisa receber esse material, beleza? Sem mais enrolação então, bora pra aula. Bom, então por ordem cronológica, São Francisco de Assis, então ele nasce em Assis, na Itália, filho de uma família abastada, ele nasce no ano de 1182, então ainda no final do século XII, e em dado momento da sua vida ele vai deixar para trás tudo, toda a sua vida de luxo, para se dedicar à causa do reino de Deus. Ele é o primeiro santo que se tem registro a receber os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois a gente vai ver Santa Rita de Cássia, que morreu no século XV, também ser estigmatizada, e São Padre Pio de Pietrelcina, que morreu no século XX, também receber esses estigmas. E São Francisco de Assis, ele vai dedicar a vida dele para a causa do reino de Deus, ele vai cuidar dos leprosos, ele funda a Ordem dos Franciscanos e ele promove uma verdadeira reforma na igreja. Não a deforma de Lutero, que foi um ato de rebeldia do homem contra Deus, mas uma reforma, trazendo a igreja novamente para o prumo, para aquilo que Deus esperava dela. E esses estigmas São Francisco recebeu no fim da vida, no ano de 1224, no Monte Laverna, quando ele já tinha aí seus 43 anos de idade, e 2 anos mais tarde, em 1226, ele vem a falecer. Um ano antes, em 1225, em Roccasecca, na Itália, nasce Santo Tomás de Aquino. A família dele tinha planos de que ele tivesse ambições políticas, de que ele conseguisse poder temporal para eles, mas não era isso que Santo Tomás de Aquino era chamado. Ele decide, em dado momento, se tornar religioso. Os pais dele, então, contratam uma prostituta e colocam ela no quarto dele para seduzir Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, fiel a Deus, preserva sua castidade, ele pega uma tocha e ameaça a prostituta e foge pela janela. Ele então adere à Ordem dos Dominicanos e se torna, como todos sabem, o maior teólogo de todos os tempos e o maior filósofo de todos os tempos. Nunca houve um pensador como Santo Tomás de Aquino. Inclusive, século passado, o Papa São Pio X, quando denunciava a heresia modernista, que já estava contaminando sacerdotes na Igreja Católica, ele diz que um dos remédios para combater o modernismo era que todos os seminários do mundo adotassem a filosofia escolástica de Santo Tomás de Aquino como base formativa, conforme a gente lê na carta encíclica Pascendi. E o terceiro santo de que a gente vai falar aqui, mas com certeza não menos importante, é um santo que viveu a castidade, óbvio, como todos os santos, porém não era celibatário. São Luís IX ele nasceu em 25 de abril de 1214 em Poissy, na França, filho de Branca de Castela e de Luís VIII da França. Ele foi rei, ele foi marido, ele foi pai, ele foi cruzado, ele foi santo. São Luís IX, rei da França, o homem que nunca cometeu um único pecado grave em vida. Desde criança, a mãe de São Luís IX dizia que preferia que ele morresse do que cometesse um pecado grave. Por quê? Porque é preferível que morra a carne do que o espírito. Se ele morresse sem cometer nenhum pecado grave, ele seria salvo. Mas se ele cometesse um pecado grave, ele iria para o inferno. E isso não só ele, tá? Cada um de nós. E assim, ele tinha verdadeiro horror ao pecado. E tudo na vida dele era voltado a Deus. Até mesmo a música, ele não permitia que as músicas populares fossem executadas no palácio. Não que ele julgasse algo degenerado, mas ele não queria nada que
distraísse ele de Deus. Quando ele criança estava brincando, quando ele ia tomar banho, ele sempre pedia que alguém ficasse fazendo alguma leitura religiosa perto dele, falando de Deus perto dele. Ele sempre pedia para que alguém ficasse perto dele, falando de Deus, para que, ainda que ele tivesse no momento justo de lazer, de distração, ainda assim a mente dele não se desviasse por completo de Deus. Deus sempre estivesse lá, mesmo em meio a esses momentos de descontração. Um homem extremamente humilde, ele construiu a igreja Sainte-Chapelle na França. Ele não apenas financiou, ele efetivamente carregou pedra e levou os irmãos mais novos dele, para que eles exercitassem também a humildade. Ele ia lá e trabalhava junto com os construtores. Falando em humildade, ele recebia no seu palácio os pobres e dava de comer a eles. E os restos de comida que aqueles pobres deixavam, para que não fosse fora, o próprio São Luís IX comia. E por falar em receber no palácio, São Luís IX gostava de ter à sua mesa São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Ele queria ouvir esses homens pregando sobre Deus para ele. Pensa no que era o encontro desses três grandes santos. Pensa o que era ouvir a pregação de Santo Tomás de Aquino. E bom, São Luís IX casou com Margarida da Provença e com ela teve 11 filhos. É interessante também comentar aqui que quando eles se casaram, São Luís cumpriu com ela um rito que se encontra, uma tradição, que se encontra no livro de Tobias. Durante as 3 primeiras noites após o casamento, eles não consumaram o matrimônio, mas eles passaram em oração, oferecendo, consagrando aquele matrimônio ao Senhor. Depois, quando tiverem a oportunidade, abram o livro de Tobias e leiam essa história. São Luís IX também foi o fundador da Universidade Sorbonne, na França. No aspecto governamental, ele era um rei extremamente moralizante. Ele combatia, como eu falei na última aula, os blasfemadores. A pena que ele impunha era de queimar os seus lábios com ferro quente. Inclusive, sobre essa questão da blasfêmia, São Luís IX tem uma frase muito famosa em que ele diz que um cristão só deve discutir com um blasfemo na medida em que ele consegue enfiar o máximo que puder a sua espada em suas entranhas. Então, assim, pode ter algumas pessoas delicadas que acham isso terrível, mas se alguém insultasse a tua mãe, cuspisse na cara dela, chamasse ela de todos os adjetivos mais pejorativos que existem, o que tu faria? Bom, agora pensa que esses insultos não estão sendo dirigidos à tua mãe, mas a alguém que tu deve amar muito mais do que a ela, alguém a quem tu deve muito mais respeito do que a tua mãe, alguém que tu deve amar acima de tudo e de todos, incondicionalmente, que te criou e que morreu para que tu não precisasse morrer. O teu Deus, ele era simplesmente um homem santo, defendendo a razão da existência dele, defendendo a honra daquele que merece mais honras do que qualquer outro, o Rei dos Reis. E bom, no aspecto combatente, São Luís IX lutou em 2 cruzadas. Ele financiou a 7ª Cruzada, na década de 1240, e ele embarcou para lutar na 8ª Cruzada no ano de 1270. Mas ele foi afligido, junto com seus combatentes, por uma doença e infelizmente veio a falecer, sendo canonizado 27 anos após a sua morte pelo Papa Bonifácio VIII, no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1297. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Peço que rezem uma Ave Maria por mim, coloquem meu nome nas intenções da Santa Missa. Lembrem também de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e comentar aí embaixo: Viva Cristo Rei e viva a Santa Igreja Católica! Viva Nossa Senhora! Compartilhe esse vídeo com quem tu acha que vai curtir ou que precisa receber esse conteúdo. Muito obrigado pela companhia, forte abraço então e até a próxima!